Vamos elevar o pensamento a Deus, aos mensageiros de Deus, se dignam a nos ajudar, a nos auxiliar, para falarmos de dois temas extremamente difíceis. O primeiro deles são as virtudes nossas e os vícios. Vamos começar falando que é pior ou que é melhor. Pior, os vícios, né? Nós sabemos que tem milhares de vícios. Pior, qual será? Qual a opinião de cada um? Pior vício. Quem que acha? A mentira é terrível. Porque muitas vezes, para você adquirir uma credibilidade, você leva muitos anos da sua vida. Mas para você perder, basta você mentir uma vez. Então nós temos que pensar antes de mentir. Todos nós sabemos dos vícios do cigarro, das drogas, né? O vício das bebidas, e hoje as drogas cada dia mais poderosas, mais alucinógenas. Por que a pessoa vai em busca de uma droga? Porque existe um vazio emocional dentro daquela pessoa. Mas como ocupar esse vazio emocional? É a falta de amor entre os pais, é a falta de respeito, é a desagregação familiar que hoje existe. Eu vejo, eu fui criado, bença papai, bença mamãe, tem que beijar a mão. Mas cadê? Está faltando alguma coisa? Ô papai, desculpa, tem que beijar a mão. Meu pai, que Deus vos abençoe, que Deus você tenha tudo de bom e tal, vai embora. E aí hoje, ninguém faz isso mais, são pequenas atitudes. O meu filho chama, ô velho, como é que tá? Falar o quê? Então a evolução dos tempos, os costumes vão mudando. E a desagregação das famílias, cada dia está aumentando mais. As famílias estão desajustadas, não existe amor, não existe respeito. Qualquer discussão, larga para lá, você segue a sua vida, eu vou seguir a minha, tem 2, 3 filhos para trás. E isso ninguém pensa. As depressões hoje, a depressão nada mais é do que a falta do perdão. Então hoje, as drogas cada dia mais sintéticas, cada dia mais avassaladoras. Tem uma droga nova agora que a pessoa usou uma vez, ela já fica dependente assim ao extremo. Pior do que o crack. E leva lesões cerebrais irreversíveis. Mas por que a pessoa busca aquilo? É aquele vazio dentro de si. É aquela pessoa que durante a gravidez, a mãe teve 1000 problemas durante a gravidez, uma vida conflituosa, discussões desnecessárias, sofrimentos. E aquela mãe, do momento em que une o óvulo com o espermatozoide, já se começa a formar o caráter daquela pessoa. E ali, os distúrbios do caráter é que levam esse vazio emocional e vai a pessoa buscar como fuga o cigarro, a bebida, as drogas, a cocaína, o êxtase, a maconha, que a primeira droga de entrada é a maconha. Né? A maconha tem o seu valor medicinal. Por exemplo, quem tem glaucoma, se pita um baseado por dia, diminui a pressão do olho. Então é uma droga benéfica. Lá na Califórnia tem lugares, nos hospitais, para a pessoa fumar um cigarro para baixar a pressão do olho. É verdade. O canabidiol, que é uma medicação que as crianças que têm problema de autismo, que são agitadíssimas, que têm problemas cerebrais,
que tem algum trauma durante o parto e depois desenvolve uma série de problemas durante a vida. Então essa pessoa sofre e para isso tem esse canabidiol. Então o vício das drogas, todos nós conhecemos os seus malefícios. O cigarro, por exemplo, quantas pessoas já morreram por causa do cigarro? A revista Time, certa vez, fez uma definição perfeita do que é o cigarro. Cigarro é um pequeno envoltório de papel que traz no seu interior uma pequena quantidade de fumo, um pequeno filtro, numa das extremidades uma brasa e na outra um idiota. Perfeito. Porque você sabe que você está pagando a prestação para você ter um problema futuro. E isso nós precisamos de corrigir. Mas os outros vícios que eu conheço também, falou que a senhora falou a mentira, o senhor falou a mentira, terrível. O vício nas drogas, a mania de tomar remédio, que é o hipocondríaco, né? As crianças que nascem com paralisia cerebral durante o parto, que precisam de usar o canabidiol. Então, os vícios em drogas, a pessoa que está acostumada a tomar remédio, tem pessoas que são viciadas em tomar analgésico. Tem um colírio que a gente usa para dilatar a pupila, chama cicloplégico. Se você pingar aquilo no seu nariz e fizer assim, ó, daqui a pouco você conversa com Jesus, você vê Deus, você vê Moisés, você vê todo mundo. É uma droga alucinógena. Tanto é que para comprar um cicloplégico tem que ter receita médica. Você pinga no nariz todo. Tem pessoas que são viciadas em remédio. Tem pessoas que são viciadas. Esse para mim é o pior. A maledicência. É uma degradação moral. É um sentimento de inferioridade, em que ele quer denegrir uma pessoa para se exaltar. E vai de tal forma, é uma deturpação também do caráter, e vai de tal forma, falando das pessoas, de tal forma, que para ela vai se denegrindo e vai perdendo a sua credibilidade. Porque a pessoa vê no outro aquilo que ela mesma é. Então vamos nos olhar no espelho antes de falar dos defeitos dos outros. Uma grande virtude é a indulgência, que ao contrário, nós vamos falar das virtudes daqui a pouco. Nós estamos falando do pior, vamos falar depois do melhor. Os vícios da maledicência. E o que a gente tem que ter com uma pessoa que fala da vida dos outros? Eu, por exemplo, quando eu estou às vezes numa roda de amigos, as pessoas me falar, por exemplo, mulher também, né? Homem é pior do que mulher. Então uma pessoa falou, eu citei 5 qualidades. Mudaram o mundo da prosa. Vamos fazer isso. Não vamos denegrir a pessoa. Vamos nos olhar no espelho primeiro, antes de falar do outro. Vamos ver os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos maus hábitos. Com a pandemia eu aprendi muito. A gente tem que ter muita sabedoria para falar. Para falar é uma grande virtude, nós vamos falar da sabedoria. Mas uma palavra maldita, uma palavra mal falada, para você consertar, demora muito. E a maledicência, ela é terrível. Mas o que nós temos de ter com a pessoa que tem o hábito da maledicência?
temos que ter paciência para ouvir. Temos que ter benevolência. Temos que ter pena. Temos que ter sabedoria. E o mais importante, o silêncio. Porque se nós dermos corda àquele assunto, vai ficar muito pior. E às vezes vai deturpar, vai tirar a nossa paz. Porque a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Como é que é? A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Então, uma pessoa que está habituada à maledicência, nós já sabemos que nós temos que ter piedade dessa pessoa, silenciar, ter paciência para ouvir. Se pudermos citar 5 qualidades, vamos citar. Se nós não pudermos, o silêncio é uma peça. E a maledicência é tão terrível que na Bíblia fala um negócio muito interessante. A nossa língua é o chicote do nosso corpo. Ah, o fulano está pagando a língua, falou isso do meu filho, olha lá o filho dele, como é que é hoje. Então nós temos que ter sabedoria para falar. Aí que é o importante. Então uma outra coisa da pessoa habituada à maledicência, nós sabemos que ela tem uma deturpação do caráter, é uma pessoa digna de pena. Vamos evitar de falar da vida alheia. Aquilo é um sentimento de inferioridade. Ah, o fulano ali tem problema dele, eu quero que ele tenha 10 carros, 10 fazendas, 50 mil bois, problema dele. O que vai levar para essa terra? Nós vamos levar as boas atitudes, bons sentimentos, bons pensamentos. Ah, mas o governo, dá o governo para lá, é problema dele. O que eu posso fazer para ajudar meu país? O que eu posso fazer para ajudar minha comunidade? O que eu posso fazer para ajudar meu semelhante? Mas isso nós temos que corrigir. Os vícios que nós temos, os vícios das drogas, o vício em remédios, o vício em falar da vida dos outros, o vício da mentira, é muito triste, porque você perde a credibilidade. O vício da inveja, que é um sentimento muito ruim, a pessoa invejosa sofre. Quem é que não quer ter uma fazenda, milhões e milhões de coisas materiais? Por exemplo, o Bill Gates é o cara mais rico do mundo, aquele Musk lá, que é dono de não sei o que, bilionário. Ele vai levar alguma coisa daqui. O dono, o cara que inventou a Apple, que criou a Apple, ele disse: eu não queria ter nada, eu queria ter saúde. Coisa material vai levar daqui, nós vamos levar daqui alguma coisa? Nada. Então vamos corrigir os nossos erros, os nossos vícios. A inveja é terrível, a cobiça. Ah, mas aquela moça é mais bonita do que eu. Olha o corpo dela, tem uma aqui, tem uma gordurinha. Mas para quê? Mas você tem que aceitar do jeito que você é. Eu sou careca, tenho meu pai, meus irmãos, todo mundo, meus primos, minha família. Para lá, eu estou feliz do jeito que eu sou, gente. Você tem que se amar. Então, pessoas têm vício de tomar refrigerante, tomar 1, 2, 3, 6 garrafas de Coca-Cola no dia. Eu já vi isso.
Então tem vários tipos de vícios, mas a meu ver o pior é o da maledicência, porque não é o que nós comemos que nos faz mal. Todo mundo fala, mas comer carne, eu vou parar de comer carne vermelha, não sei o quê. Não é o que entra para a nossa boca que nos faz mal, não. Você pode comer carne, pode comer quanto é bicho, jacaré, e fruta, todo quanto é tipo de fruta, o que for. Eu fui numa mata uma vez, o camarada falou assim, vamos comer esse negocinho aqui, era uma azeitona do mato. Eu falei, não come esse aí não, que deve ser veneno. Por que você está falando que é veneno? Tem alguma fruta aqui picada de passarinho? Não, se o passarinho come, você pode comer. Por que os chineses comem besouro, comem tudo quanto é bicho, escorpião? Porque o passarinho come, a galinha da Angola come escorpião. Porque o animal, a gente tem que saber aquela sobrevivência nossa ali naquela mata, naquele momento ali. E Deus não desampara ninguém, o alimento vem para todos nós. Então a cobiça, por exemplo, é muito ruim. A pessoa que tem, por exemplo, esses bilionários aí, o Jorge Soros, mais o Bill Gates, estão patrocinando a nova ordem mundial. Sabe o que é a nova ordem mundial? Eliminar 3 bilhões de pessoas da face da Terra. Por quê? Vai faltar alimento. Porque o alimento cresce em progressão aritmética, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. A população cresce assim, 2, 4, 8, 16, 32, 64, em progressão geométrica. Por que esses caras não estão pegando esse dinheiro, vão dar irrigação na África, vão fazer não sei o quê, vão produzir alimento aqui, vão produzir alimento ali? Olha o que esses caras estão fazendo. Essa é a nova ordem mundial. É o dinheiro, é o poder. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. O sujeito é soldado da polícia, ele passa para cabo e já senta o porrete no soldado. Ele vai para sargento, o cabo já se lasca. E assim vai. Olha a estupidez da mente humana. Então nós precisamos de ter a humildade, que é uma grande virtude, para combater esses vícios. Então, meus irmãos, vamos procurar colocar os nossos pensamentos voltados a Deus. Pensar somente coisas boas, bons sentimentos, bons pensamentos. Na hora que a gente vacilar, não tem que mandar matar um sujeito. Não. Espera aí. O que está faltando? Porque nós somos egoístas, como ela falou. Porque nós, se tivermos, por exemplo, a gente vê todo dia na televisão, o pai, o padrasto estuprou a enteada, o enteado fez isso, matou, o marido matou a mulher, e etc e tal. Isso é o quê? É o egoísmo. Isso é a falta de amor, a falta de Deus, não está existindo entre as famílias. Então as famílias estão se dissolvendo. Hoje está tudo, é normal. Então hoje está acabando as famílias, justamente por causa da falta de amor. E desses vícios que nós temos, o pior, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, né? Então nós temos que ter serenidade nas nossas atitudes, paciência para ouvir, sabedoria para falar, amor nas decisões, que muitos de nós não temos. Então, meus irmãos, os vícios da mentira, por exemplo, olha que coisa triste. A pessoa, às vezes, tem uma grande credibilidade, mente uma vez, acabou, não adianta, você perde a credibilidade. Então, o que nós precisamos de fazer é corrigir essas imperfeições, porque tem um livro
muito interessante, chama Vida Fora da Matéria. Na introdução desse livro ele fala o seguinte: as leis que regem o nosso universo, elas são naturais e imutáveis. Quer dizer, as leis são naturais e elas não mudam. E através do estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os nossos maus hábitos e as nossas imperfeições, é que o nosso espírito se esclarece e alcança uma maior evolução. Certos então do que nos cabe fazer, devemos pôr sempre em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, procurando fazer com que a luz se faça em nosso espírito, ele tenha consciência de seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. O que é isso? É justamente os vícios que nós temos, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da falta de amor, do desamor. Não, isso aí não, larga para lá, isso não é problema meu não, o cara está ali, é problema dele. Eu vi um vídeo esses dias que um rapaz, uma pessoa chegou para o outro, falou: meu amigo, você podia me dar, eu estou com muita fome, você podia me dar alguma coisa para comer? Ele estava comendo um sanduíche, tirou um pedaço do sanduíche, deu metade para o outro. Ele falou: não, eu também estou difícil, eu vendo bombonzinho, para eu ganhar um dinheirinho, eu não posso gastar mais, porque senão amanhã eu tenho que comprar o chocolate para fazer os bombons para eu vender, senão eu não tenho o que comer e pagar as coisas para o meu filho. Aí o rapaz falou para ele assim: não, você dividiu comigo, mas eu não estou precisando não, eu só queria ver qual seria a sua reação. Toma aqui seu sanduíche, eu vou te dar mais 500 reais. Ele deu 500 reais. O cara começou a chorar, falou: mas moço, isso é brincadeira, não é comigo? Esse dinheiro é verdadeiro? Você tem certeza que está fazendo? Nós não temos essas atitudes. Vou mostrar para vocês, o Chico aqui em Uberaba. Eu sou de Pernambuco, nasci lá na terra dele, trabalhava na fazenda modelo do meu pai. Conheci o Chico desde 4 anos de idade. Então, o Chico chegou em Uberaba, ele tinha o hábito de lavar a roupa dele, pendurar assim num varalzinho perto de um banheiro dele. E ele chegou, viu que a roupa dele não estava no banheiro, o vidro estava quebrado e tinha roubado a roupa dele. Ele mandou arrumar o vidro e viu que tinha gota de sangue, o cara quebrou o vidro, deve ter machucado a mão. Então o ato de roubar também é um vício de roubar, o vício do roubo. O que o Chico fez? No dia seguinte, mandou arrumar o vidro, deixou o basculante aberto, pôs um paletó com um bilhete no bolso, e 2 calças e 2 camisas. O sujeito foi lá e do mesmo jeito roubou. Quando ele viu o bilhete do paletó, ele foi lá para devolver. E o Chico: não, meu filho, isso é seu, não faça isso mais. Quem de nós que faz isso? Quem de nós que faz isso? Eu na minha vida nunca coloquei na minha casa um pratinho de arroz para o pardal comer, mas nunca faltou alimento para o pardal. Então são atitudes, né? O vício da pessoa roubar, já falei da cleptomania, né? Mas cleptomania, tem pessoas da alta sociedade que são cleptomanias, são distúrbio do caráter também. A inveja, que é outro vício. Mas nós vamos agora lembrar dessas leis do universo, que a nossa luta contra as nossas imperfeições e maus hábitos. O nosso juiz é a nossa consciência. E o que nos diferencia dos animais é a inteligência? Não. Porque se eu for pendurar um cacho de banana aqui, puser um macaco, encher de caixa, que ele vai empilhando as caixas, vai lá e pega as bananas para ele comer. Ele tem inteligência.
Ele raciocina, mas ele não tem a razão. Isso é que nos diferencia dos animais. E a consciência. A nossa consciência, o nosso juízo. Eu faço as coisas erradas, mas, oh Deus, me perdoa, eu fiz uma coisa errada. Será que eu perdoo as pessoas? Que é uma virtude também? Não, isso aí jamais eu vou perdoar. A depressão nada mais é do que a falta do perdão. O ódio que nós trazemos às vezes de épocas anteriores, e hoje nós convivemos com as pessoas que amamos, e você traz isso de outras encarnações. O ódio é um vício, as mágoas são vícios que nos adoecem. Então nós não estamos aqui por acaso, meus irmãos. O acaso não existe. A maior virtude de uma pessoa é dizer sempre a verdade, mesmo contrário aos seus próprios interesses. Isso eu ensinei meus filhos e meu pai me ensinou isso. Dizer sempre a verdade, mesmo que seja contrário aos seus próprios interesses. É a maior virtude de uma pessoa. A virtude da paciência. O Chico lá em Uberaba tinha um cidadão que era um camarada que sentava do lado dele todo santo dia antes dos trabalhos. Ele não era um morador de rua. Tinha os dentes todos deles estragados, um hálito horrível. E o Chico sentava e ouvia a conversa do Jorge, todo dia, com paciência, com serenidade, com amor. Quem de nós que faz isso? Quem que tem paciência? Hoje, ninguém tem paciência de esperar. Não, doutor, está demorando, vou embora. Como é que pode? Então ninguém hoje tem paciência. É uma grande virtude. Ninguém tem tolerância. A intolerância está muito grande. Hoje a intolerância está insuportável. Porque hoje tudo é tititi. Está muito chato de viver hoje. Porque você não pode chegar com uma pessoa e falar, mas você está com um perfume tão agradável. Isso é assédio. Pô, você está bonito, você está bonito. Hã? Não pode falar. Isso é assédio. Tem pessoas hoje, eu tenho uma paciente lá no consultório que eu chamo ela de neguinha. Ô neguinha, tudo bem? Ó neguinha, tudo bom? Me chama de neguinha. Mas tem lugar que eu chego para ela, ó, ela já sabe. Ô doutorinha, tudo bem? Ô Yara, tá boa? Tudo bem? Eu não tenho a liberdade de chegar e chamar ela de neguinha. Porque se tiver, você está cometendo um crime de injúria racial. Hoje é assim. Né? O Murilo, você me contou o caso lá no consultório hoje, o Murilo eu atendi hoje no consultório, ele chegou lá e me contou, um sujeito chegou. Ô negão, como é que tá? Eu vou levar no delegado, eu vou te denunciar. Chegou no delegado, ô negão, não tá tudo certo. É isso? Qual que é o problema? Delegado, qual o negão, o que é o problema? Não, tá tudo certo, não tem nada mais não, vai embora. Então, nós não temos essa liberdade. Eu dava aula aqui no colégio Nossa Senhora, no Promove, no Pré-U, dei aula lá no Messias Pedreiro, e lá no Pré-U, no Promove, acho que é o Promove, tinha um camarada que ela era meio torto assim, e ele era doido, ele gostava de dar apelido em todo mundo. E o meu, ele falou, tobogã de mosqueta e tal. Foi, rapaz, tem uma peça no carro, chama Jumelo, uma peça meio torta. Falei, ô Jumelo, acabou. Hoje, ninguém conhece ele pelo nome de Ari, só Jumelo. E ele prefere que chama ele de Jumelo do que de Ari. Mas hoje não pode fazer isso.
que nós não temos essa espontaneidade mais, é bullying. Então, nós precisamos de voltar a ter alegria pela vida, né? Ter essa fraternidade entre as pessoas, sermos mais solidários, que a solidariedade é uma grande virtude, a humanidade é uma grande virtude, o perdão das ofensas é uma grande virtude, que muitas doenças são derivadas da falta do perdão. O ódio, as mágoas adoecem. A doutora Ana Amélia, e ela falava que nos congressos de ginecologia, que a maioria dos casos de câncer de mama é derivado do conflito entre o marido e a mulher. 90%. Os casais que vivem em harmonia, em serenidade, que existe amor, que existe respeito, que existe cumplicidade, que é uma grande virtude também, não existe doença. O perdão é fundamental na nossa vida. Jesus disse, perguntaram a ele, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão? 70 vezes, 7 vezes? Mesmo que a ofensa te seja feita todos os dias. Então, uma outra virtude, a humanidade, a solidariedade, nos momentos de catástrofe, de tristeza que nós vivemos, né? Ainda vamos viver muito ainda, nós precisamos de ser mais humanos. Eu vi um cidadão também, num vídeo, ele chegava assim, cumprimentava o mendigo, com uma nota de 20 reais na mão e dava para o mendigo, boa tarde, ô meu irmão, dava um abraço. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? É problema dele. Quando eu vejo, tem um rapazinho que pinta o cabelo e tal, e pega uma coisinha e faz assim, dá uma comer e tal. Às vezes eu dou ele algum dinheirinho, porque ele vai comprar a droguinha dele, é problema dele, ué. Ele está pedindo. Ele tem a humildade, que é uma grande virtude, a humildade. Olha o Chico. O Chico lá em Peleopoldo, eu lembro direitinho, eu tinha uns 6 anos por aí, deve ser uns 55, eu tinha 6, em 58, 57 por aí, 59 ele veio para Uberaba transferido da Fazenda Modelo. O Chico, os colegas dele lá da Fazenda Modelo, ô Chico, você é homem, rapaz, você nunca transferiu, você tem que ir lá na zona. Não, eu quero ir, vamos lá. Eu estou à vontade, eu quero ir. Pôs o livro do Evangelho no bolso. Chegou lá a dona do boteco lá, meninas, vem cá, ó, o Chico veio nos dar um passe. Aí acabou brincando. E ele foi, sentou, leu o livro do Evangelho, deu um passe em cada um, não é igual ao filme, não. Isso eu sei. Se vocês forem lá hoje em Peleopoldo, eu fui lá tem uns 2 anos, a casa está lá, as paredes em pé. Está tudo em ruína, mas ninguém tem coragem de passar um trator ali, porque ali tem história naquela casa. E tem um viaduto que passa do lado dessa casa. Mas eles não jogam a casa no chão. E o padre Sinfônico, padre Superchídio, Júlio Maria, descia o correio, tá vendo? Foi lá na casa das vagabundas, na perdição. E uma pessoa lá na igreja disse, ué, mas elas não são seres humanos, padre? Se elas estão lá é porque nós somos egoístas, que nós não demos elas o apoio que elas precisavam, porque nós não demos escola para elas estudar, que nós não apoiamos, é o que nós precisamos fazer hoje. O que eu posso fazer para o meu país, não é o que o país tem que fazer para mim, não. O que eu posso ajudar o meu país? Pagando meus impostos, sendo honesto, ajudando um aqui, ajudando o outro ali, ajudando o outro acolá. Nós não temos essas virtudes de amor, de desprendimento, é uma outra grande virtude.
o desprendimento material. Jesus disse ao jovem: desfazei-vos de todos os bens, dai-o aos pobres e depois vinde e me segui, e terás um tesouro no céu. O camarada ficou triste porque ele tinha grandes bens. O outro disse assim: o que eu farei com tanta colheita que eu tive? Vou derrubar os meus celeiros e os construirei maiores ainda, e direi à minha alma: tu tens grandes bens, repousa, come, bebe e ostenta. Mas aquela noite a sua alma seria recolhida. E será para que os teus grandes bens? Então é isso que nós precisamos, de mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos de ter a humildade, de ter a paciência, de sermos solidários. De sermos solidários é uma grande virtude. A virtude da tolerância, da paciência, que hoje ninguém tem tolerância. Falta de amor, falta de Deus, é uma grande virtude. A beneficência, você chegar aqui, o que está faltando aqui, Deus? Em que eu posso ajudar? Olha, eu posso ajudar com um pacote de arroz, Deus lhe pague. Caridade material é muito fácil da gente fazer, mas a caridade moral, que essa é difícil. Por que quer dizer a caridade moral? É você aceitar a pessoa como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. A caridade moral é você tolerar a pessoa falar com você a mesma coisa todo dia. É você saber silenciar. É você ser surdo quando a pessoa fala uma coisa que não te agrada. Você não ouve, não discute. É ser indulgente, é uma grande virtude. Nós vemos um arqueiro no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está no nosso olho. Nós temos que ser indulgentes, é uma grande virtude. A indulgência é você não ver os defeitos do outro, e se os vê, evita falar deles. Entenderam? Então, a maledicência é o vício que a gente tem. Então vamos mudar. Vamos ter a indulgência, que é uma virtude. A virtude da indulgência. Vou dar um exemplo aqui do Chico, lá em Pedro Leopoldo. Ele sofreu com a Igreja Católica. Fizeram lá, hoje está escrito lá, tem uma casa cor-de-rosa, na época era a casa cor-de-rosa, bonitinha. Centro de Estudos Meimei. Eles queriam colocar Centro de Estudos Espíritas Meimei. Tira a palavra espírita, gente, para não afrontar a Igreja Católica, para não aborrecer a Igreja Católica. Porque se você olhar na Bíblia, está escrito lá, Senhor, João Batista é Elias? Sim, João Batista é Elias, só que Elias viveu 300 anos antes de João Batista, é prova da reencarnação na Bíblia. Qual a primeira psicografia que teve na face da terra? Deus ditou os 10 mandamentos para Moisés, ele escreveu na pedra. Está aí, ó, o sermão da montanha das bem-aventuranças, é a prova da reencarnação. E eu na pandemia eu aprendi muito, sabedoria para falar, paciência para ouvir, serenidade nas atitudes e amor nas decisões. Uma grande virtude é o amor, mas não o amor no sentido vulgar da palavra, mas naquele sentimento puro de bondade. Quando você vai fazer alguma coisa para alguém, não esqueça que Deus está ali. Lembre que Deus existe, que Ele vai fazer o melhor. Então, o amor pelo semelhante, o amor pela vida,
A gratidão a Deus é uma grande virtude. A gratidão é através do nosso estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra as nossas imperfeições e maus hábitos, é que o nosso espírito se esclarece e alcança uma maior evolução. Certos então do que nos cabe fazer, devemos pôr em ação nosso livre-arbítrio para o bem. O livre-arbítrio para o bem, para ajudar, para beneficiar. Que vocês levem aos seus lares a luz, a serenidade, a paz, a harmonia, né? E mantenham sempre alegres. Não vamos queixar, não vamos reclamar. Vamos agradecer a Deus, temos mais do que merecemos. Então vamos agradecer a Deus pelo muito que nós temos, para a gente ser mais feliz. Nós somos extremamente felizes. Um amigo meu, ele até já faleceu, um grande espírita, alguém já deve conhecer o professor Dalto Catani. Ele me contou uma vez que ele estava passando debaixo do viaduto do Chuá. Uma família, a mulher tinha varrido assim, olha como é que nós somos felizes, né? Hoje ganhamos uma quentinha, que tinha até carro na quentinha. Meu Deus! Então vamos ver, vamos mudar as nossas atitudes, vamos ser mais serenos, distribuir amor, distribuir paz, vamos realçar as nossas virtudes e vamos enterrar os nossos vícios, a maledicência, a inveja, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Muita luz e paz a todos, que levem aos seus lares a harmonia, a serenidade, a bondade, e que Deus nos ampare